Muito bom. O Rebbe ele fala no Yom Yom que uma vez o Alter Rebbe, o primeiro Rebbe, ele falou que nós precisamos da flema medetzai, que nós precisamos viver com o tempo. Temos que viver com o tempo. E os Hassidim não entenderam o que quer dizer que ele tem que viver com o tempo. O que quer dizer viver com o tempo? Fica na moda. Então, o irmão do Rebbe, o marido, ele falou que isso quer dizer que nós temos que viver com a paraxá da semana. Nossa vida nós temos que aprender a paraxá da semana e realmente ver as lições que nós podemos aprender da paraxá no nosso dia a dia. Então, isso quer dizer que a gente tem que viver com a paraxá da semana. E o Rebbe ele explica que no Yom Yom, que a primeira paraxá da Torá, Bereshit, é uma paraxá iluminada. Deus criou o mundo, mostra a criação do mundo, o surgimento de toda, enfim, as primeiras gerações, mas o final da paraxá é um pouco obscuro, porque no final da paraxá já mostra que o povo está ruim, e o mundo, Deus não está contente com o mundo e ele resolve destruir o mundo. Então isso é Parashat Bereshit. A segunda paraxá que nós temos, Parashat Noach, é o dilúvio. Uma paraxá não tão contente assim, o mundo é destruído. Mas no final da paraxá surge e nasce Abraham Avinu. Nasce uma luz dentro da escuridão. Quer dizer, acontece realmente um brilho, uma luz no final do túnel. Essa é a segunda paraxá. A terceira paraxá, que é a paraxá de Lech Lecha, é a primeira paraxá realmente alegre, que nós vivemos todos os dias da semana com Avraham Avinu. Avraham Avinu, o primeiro judeu, a semana inteira nós vivemos com ele. Então, realmente, uma paraxá alegre. Nós estamos vivendo com Avraham Avinu. E a Torá relata todos os testes pelo qual passou Avraham Avinu. Os sábios falam que Asara Nisionot Nitnasa Avraham Avinu. Por 10 testes passou Avraham Avinu. E todos esses testes nós encontramos a maioria deles na Torá. Começamos a nossa paraxá, que lá está escrito Lech Lecha, que Deus manda ele abandonar a casa dos seus pais, etc, etc. E nós começamos a ver a jornada de Avraham Avinu pelos 10 testes que ele passou logo no começo da paraxá. Ele tem que abandonar a casa dos pais dele para a terra de Israel, e logo em seguida tem fome, e ele tem que sair da terra de Israel, e assim por diante. Com todos esses testes, na verdade, não temos o relatório dos primeiros testes que passou Avraham Avinu. Na verdade, o primeiro teste que passou Avraham Avinu está relatado no Rashi da paraxá da semana passada. Quer dizer, não está relatado claramente, mas está relatado no Rashi da semana passada, que é o teste de Ur Kasdim, que Avraham Avinu ele quebrou todas as estátuas do pai dele, e o pai dele foi lá e reclamou com o rei Nimrod, que ele também é idólatra, que o filho dele fez esse ultraje, quebrou todas as estátuas dele, a fábrica de estátuas dele, e Nimrod decidiu jogar Avraham Avinu no Ur Kasdim, numa fornalha que estava realmente bem quente, e vários dias estava esquentando, e jogaram Avraham Avinu nessa fornalha, e ele saiu de lá vivo. Então, isso foi, na verdade, o primeiro teste de Avraham Avinu. Em todos esses testes, nós vemos que Avraham Avinu, a única coisa que ele desejava na vida dele é fazer a vontade de Deus, se conectar com Deus. E por mais que ele tenha que passar por dificuldades, por mais que ele teve que entregar a própria vida, quando ele foi jogado na fornalha, ele podia não, o correto, a natureza seria que ele não ia sair de lá vivo. Ele estava disposto a tudo para se conectar com Deus. O Rambam, ele fala que a pessoa pode servir a Deus
com segundas intenções, desejando realmente algo, uma recompensa, algo a mais, etc. Que ele está querendo se ligar com Deus porque ele quer uma recompensa. Mas Abraham Avinu, ele era totalmente diferente. Ele era chamado Abraham Ohavi. Abraham, aquele que ama Deus, que todo o trabalho dele foi somente por amor a Deus, somente com a intenção de fazer a vontade de Deus. Ele não pensava em si. Se ele estava disposto a se jogar numa fornalha, ele não pensava em si. O que Deus mandava, o amor dele era tão intenso para Deus, que ele estava disposto a abrir mão de tudo que ele tinha apenas para fazer a vontade de Deus. Ele abandonou seu pai, a casa onde ele estava, ele já tinha um grande, lá onde ele estava, em Haran, ele tinha milhares de seguidores, ele já tinha ganhado um prêmio na internet, afinal todo mundo seguia ele, tudo que ele fazia, apesar que o único problema é que não tinha sido criada a internet, mas ele tinha lá milhões de seguidores, já tinha lá realmente, ele abandonou tudo para fazer a vontade de Deus, para vir para a terra de Israel. E isso quer dizer, assim começa a nossa parashá, Lech Lecha, vai embora da tua terra, etc. Então, novamente, todo o objetivo na vida de Abraham Avinu é fazer a vontade de Deus por amor, sem segundas intenções. Então, dessa forma, nós não entendemos algo que consta no início da nossa parashá. No início da parashá consta que Deus fala para Abraham Avinu, olha, lech lecha, vai embora, mercecha, da tua terra, etc, etc. Ela área essa terra, para a terra que eu vou te mostrar. Ve'esecha legoi gadol, eu vou te fazer um grande povo. Va'avarechecha, eu vou te dar uma bênção. Va'gadla shemecha, eu vou engrandecer o teu nome. Será que Abraham Avinu tinha algum interesse em engrandecer o seu nome? Nós sabemos que tem muitas pessoas que eles participam das doações da comunidade, que ele quer uma placa para ele, quer engrandecer o seu nome. Imagina, você não vai ter a placa, quanto maior a placa, mais contente ele vai ficar. Mas Abraham Avinu não tinha essas vontades, ele não tinha essas ambições. O trabalho dele não é para o trabalho, para engrandecer o nome dele. O trabalho dele, ele queria fazer a vontade de Deus, não engrandecer o nome dele. Mas fica mais difícil quando nós vamos olhar para a segunda metade da Parashá, quando consta a história que Abraham vindo sozinho, ele com o servo dele, Eliezer, foram guerrear contra 4 reis poderosíssimos. Que esses 4 reis já tinham guerreado contra 5 reis, eles saíram vitoriosos. E eles pegaram o sobrinho de Abraham como refém. Abraham não teve dúvida, ele foi guerrear contra esses 4 reis. Ele só tinha um soldado, que era o escravo dele, Eliezer. E consta como ele cercou todos esses reis, e saiu vitorioso. Ele ganhou essa guerra quando 4 superpotências que tinha na época. Depois de tudo isso aqui, está escrito que Abraham ele ficou um pouco abalado. Por que ele ficou abalado? Que ele pensou que talvez ele já recebeu toda a recompensa pelos atos dele, nesse ato, nessa vitória milagrosa. Isso que ele ganhou essa guerra, acabou, já foi toda a recompensa que ele teria, já foi paga com essa guerra, não teria mais. Então Deus se revela para Abraham e fala para ele, ao tirar Abraham, não tema, Abraham, Anochim magen lecha, eu vou te proteger, Scharcha, a tua recompensa, Gadol, muito, muito grande. Harbe meot, muito, muito grande, exagerada. Vai ter muita recompensa. E isso acalmou Abraão. Novamente, não dá para entender. Nós acabamos de falar que Abraão servia a Deus sem intencionar recompensa nenhuma. Que de repente Deus promete para ele, olha Abraão, não fique com medo, ao tirar Abraão, eu vou te proteger, a recompensa muito grande. O que interessa para Abraão Avinu essa recompensa muito grande? Ele não tinha interesse de recompensa. Então, essas duas frases da nossa paraxá, no começo da paraxá, que Deus promete para ele que eu vou engrandecer teu nome, e no final da paraxá, que Deus falou que tua recompensa é grande,
temos que explicar como isso combina com a personalidade de Abraham Avinu, que o assunto dele era totalmente se anular para Deus. Não tinha segundas intenções, ele fazia a Deus, o trabalho de Deus apenas por amor. Não dá para entender isso realmente. Então, para entender isso aqui, o Zohar, ele traz sobre esse passuco uma história interessante. Sobre isso que Deus falou para Abraham Avinu, olha, a tua recompensa é muito grande. O Zohar traz a seguinte história. Rabi Abba, que era um dos sábios do Talmud, ele anunciou na cidade, quem quer ficar rico? Quem quer ficar rico, venha estudar a Torá. E eu vou garantir que ele vai ficar rico. Se ele fez uma propaganda, e chegou para Rabi Abba um aluno. De todas essa propaganda, só tinha um que estava querendo ficar rico. Chegou um aluno, que o nome dele era Yossi. Ele falou, eu quero ficar rico. Quero ficar rico, você está avisando? Eu tenho interesse nessa riqueza, eu quero estudar a Torá, vou ficar rico. Então ele falou, eu garanto que você vai ficar rico. Eu garanto. Você vai estudar a Torá comigo, eu garanto que você vai ficar rico. Tá bom? E aí ele começou a estudar a Torá. E quando ele estava estudando a Torá, certo dia, e ele falou para ele, Rababa, vamos chamar você Yossi Balutra, Yossi, o dono da riqueza. Você vai ficar tão rico que vão chamar você Yossi, o dono da riqueza. Tá bom? Então ele começou a estudar a Torá. Um belo dia ele chega para Rababa, pronto, já estou estudando, eu quero agora a minha riqueza. Então ele percebeu, você só está estudando por causa da riqueza? Então naquele momento Rabi Abba ficou muito desapontado com ele. Ele falou, se é só esse, depois de tantos doutorados, você só quer riqueza? Então ele rezou para que Deus castigue ele. E falou ainda, não somente isso, que ele morra. Ele rezou para ele morrer. E aí saiu uma voz celestial, e que Deus falou para ele, uma voz celestial, não castigue, não dê punição para esse Rabi, para esse Yossi, que ele vai ser Gavraraba, uma grande personalidade. E o Zohar fala que esse Yossi, ele era um solteiro. Ele era solteiro, ele não era casado. E depois disso ele falou, saiu uma voz celestial e falou, não tente punir ele, porque ele vai ser uma grande pessoa, uma grande personalidade. Então a Baba falou, tá bom, então vamos lá. Vamos continuar com esse aluno, mas ele quer ser rico. Então de repente chegou um homem que era milionário. Ele falou para Rabi Abba, eu quero ter o mérito de estudo da Torá. Afinal de contas, eu não tive essa possibilidade, mas eu tenho muito dinheiro, estou disposto a pagar. Falou, tá bom. Então você vai dar uma riqueza para esse Yossi. E ele vai estudar a Torá e vocês vão dividir o mérito. E ele deu para ele inicialmente um copo de ouro puro. Em hebraico, ouro puro se chama paz. Paz, ouro puro. E foi o começo do pagamento dele. E ele foi estudando, e o homem foi dando para ele dinheiro, até que ele ficou muito rico estudando. Aí, de repente, esse Yossi já virou, Rabi Yossi, um grande estudioso, já estava gostando de estudar a Torá. E ele começou a chorar. Falou, como eu fui bobo. Por que eu estudei Torá para receber essa riqueza? Então ele falou para Rabi Abba, eu quero desfazer o negócio. Eu quero continuar estudando Torá, não quero saber da riqueza. Então, Rabi Abba chamou aquele homem rico. Pegou todo o dinheiro que ele deu para Rabi Yossi e devolveu para ele. E o copo de ouro ele também devolveu para ele. E falou para ele, não se preocupa, eu vou pegar esse dinheiro todo, se me dá esse dinheiro, eu vou distribuir para pobres, para órfãos, e eu vou te dar uma parte no estudo, o mérito do estudo da Torá. Vamos fazer um outro negócio. Vamos trocar de negócio. Em vez de você, eu vou garantir. E, já que ele abriu mão do copo de ouro, que se chama Paz, deram o nome dele, desse Rabi Yossi ben Pazi, que ele é um dos grandes sábios talmúdicos. Pazi quer dizer do ouro, filho do ouro.
Rabi Yossi ben Pazi. Ele ficou sendo um grande líder no povo de Israel. Essa história que conta para nós o Zohar, baseado nesse versículo que Deus prometeu para Abraão Avinu, olha, eu vou te dar uma grande recompensa. Ele conta para nós essa história. O Rebbe traz essa história. Ele fala que aqui tem várias perguntas, uma história um pouco estranha. Não dá para entender. No começo, Rabi Abba, ele falou, olha, quem quer ficar rico? Ele que fez a propaganda. Quem quer ficar rico? E o homem veio claramente porque ele queria riqueza. Então, por que no momento que ele depois já estava estudando tanto tempo, ele falou, olha, cadê minha riqueza? Ele fez o contrato dele. Ele queria... essa foi a propaganda de Rabi Abba. E se ele vai mandar, vai querer rezar para o homem morrer, é uma propaganda enganosa. O que é isso aqui? Ele está avisando quem quer ficar rico, vem estudar a Torá. O homem veio porque ele quer ficar rico. Ele falou, você quer ficar rico? Para isso você estudou? Então não vou rezar para você morrer. O que é isso? E se é uma coisa tão ruim, o que surgiu uma voz celestial? Falou, olha, ele vai ser um grande homem. Mas você está fazendo uma coisa errada, o que interessa qual vai ser o futuro? Se no presente ele está errando, que ele está estudando para a riqueza, o que interessa? Olha, ele vai ser uma pessoa, um grande homem. O que isso importa? E o que importa para nós nessa história inteira? Que Rabi Yossi, ele era um solteirão. O que interessa que ele era solteiro? Se fosse casado, seria diferente a história. E tem várias... E o Rebbe pergunta também, no momento que ele devolveu o copo de ouro, ele já não era mais dono do ouro. Então, por que deram para ele o nome Rabi Yossi ben Pazi, o filho do ouro? Já não era mais dono do ouro. E número 2, ele tinha feito um contrato com um homem rico. E ele ia estudar, iam dividir o mérito de estudar a Torá. Como ele pode desistir depois que ele já pagou, depois que ele já deu tanto? Como ele pode desistir? O cara está no meio do contrato. Ele vai desistir? Não pode desistir. E Rabi falou, olha, eu vou te arranjar um outro freguês. Mas está errado, ele pagou para esse freguês, ele não pagou para outro freguês. Então, o que essa história está um pouco estranha? Está muito estranho toda essa história. E isso tudo para explicar o pasuk que Deus falou para Abraão Avinu, olha, a tua riqueza, a tua recompensa vai ser muito grande. Mas para explicar tudo isso aqui, vamos entender um pouco como tem que ser a pessoa, a intenção da pessoa na hora de estudar a Torá, na hora de cumprir a vontade. O Rambam, nas leis, o próprio Rambam, nas leis de Teshuvah, ele baseado na Gemara, ele fala que a verdadeira intenção da pessoa estudar a Torá tem que ser lishma, com a única intenção de fazer a vontade de Deus. A pessoa ele tem que ter a única intenção de fazer a vontade de Deus. E essa tem que ser a maneira, e isso era a maneira do comportamento de Abraão Avinu. Ele fazia tudo, Abraham Ohavio, Abraham que amava Deus, tudo ele fazia com a verdadeira intenção. Mas, o Talmud fala, se a pessoa estuda Shelo Lishma, com as segundas intenções, que ele estuda com segundas intenções, então, mesmo assim, ele tem que continuar estudando a Torá. Então, assim fala para nós o Talmud, Leolam ilmod adam, a pessoa tem que sempre estudar, mesmo Shelo Lishma, mesmo que tem segundas intenções. Por quê? Shemitov Shelo Lishma ba Lishma. Das segundas intenções dele, ele começa a estudar com segundas intenções. No final das contas, no final do caminho, ba Lishma, ele vai ter a intenção verdadeira depois que ele vai estudar a Torá. Ele vai crescer espiritualmente, aí ele vai ter realmente a intenção correta de servir a Deus Lishma, apenas no nível mais elevado para fazer a vontade de Deus. Daqui nós vemos, e assim continua o Rambam, por isso, para crianças pequenas, nós devemos educá-los a estudar a Torá para ganhar uma balinha. Tá vendo? Não sou, os papais reclamam que os avós dão balinha para os netos. Um dentista, tá bom, mas assim tem que ser. Assim fala o Rambam. Na verdade, ele fala, não fala balinha, fala para dar uma noz, para dar pipoca, para dar essas coisas. Isso tem que ser a maneira de estudar com uma criança, que ele vai receber recompensa.
E com o tempo ele vai se acostumando e ele vai acabar chegando a entender que a maneira correta de estudar a Torá não é com segundas intenções. Então isso quer dizer, mitoch shelo lishma, ba lishma. Quando ele tem segundas intenções, ele chega à verdadeira intenção, que é fazer a vontade de Deus. Então aqui a gente entende que existem duas maneiras de estudar a Torá. A maneira ideal e correta, cumprir a Torá, não somente estudar a Torá, cumprir as mitzvot, a maneira ideal e correta, é não visar qualquer recompensa. Servir a Deus apenas porque assim é a vontade de Deus, e isso, fazer a vontade de Deus, essa era a grandeza de Abraão Avinu. Assim vem isso é normal. Mas o Talmud ele não nega que a pessoa pode estudar também, Shelo Lishma, com segundas intenções, porque através dessas segundas intenções ele vai chegar até a verdadeira intenção de servir a Deus. Então aqui nós vemos que existe também essa possibilidade de estudar Shelo Lishma com segundas intenções. Porém, o Rebbe explica que nessas segundas intenções existem vários níveis. Vários níveis. O que quer dizer estudar Lishma? É estudar com amor a Deus, ou com temor a Deus. Existe, às vezes, a pessoa ter amor a Deus, de temor a Deus, não é um trabalho tão fácil. Não é realmente uma missão fácil, chegar a amor a Deus. É uma coisa muito difícil, como a gente vai estudar no Tânia, a pessoa precisa trabalhar consigo mesmo. Então, para a pessoa chegar a estudar a Torá com amor a Deus, é muito difícil. Então, isso explica o Alter Rebbe, o que quer dizer Shelo Lishma, que não é com verdadeira intenção. Ele estuda a Torá. Ele estuda para fazer a mitzvah de Hashem. Só que ele não tem amor, não tem temor. Então, isso é um Shelo Lishma, está estudando sem a verdadeira intenção, mas no nível elevado, ele estuda realmente, querendo fazer a vontade de Deus. A única coisa que ele não consegue é ter amor e temor. Então, essa é um nível. Existe um nível abaixo dele. A pessoa estuda porque ele quer realmente que Deus dê para ele a recompensa. E essa recompensa tem duas facetas. A primeira recompensa é o mundo vindouro. Ele está estudando que ele quer receber uma recompensa no mundo vindouro, no Olam Haba, paraíso. Também é uma segunda intenção, mas é uma coisa. Ou mesmo ele quer receber riqueza e honraria nesse mundo material. Mas é algo que é uma recompensa que Deus vai dar para ele. Então, isso é um segundo nível de boa intenção, quer dizer, uma intenção secundária, mas não é tão ruim assim. Ele serve a Deus, ele tem a intenção de receber recompensa, mas ele faz, Deus vai pagar, ele acredita que Deus vai pagar para ele a recompensa. Então, esse é um segundo nível. Agora, existe um terceiro nível, que a Torá proíbe. A Torá fala que você não pode usar a Torá como uma ferramenta de trabalho. Você não pode falar, vou estudar a Torá para ser um grande sábio, e todo mundo vai me chamar de Rebbe, grande sábio. Todo mundo vai me chamar de Chacham, sábio. Todo mundo vai me vão pagar dinheiro para mim estudar a Torá com eles. Ou eu vou ser professor, eu vou ganhar dinheiro para... Então, a Torá não pode ser uma profissão. Então, sobre isso, essa é um nível de estudar a Torá inferior, que a Torá fala para nós sobre isso. Nossos sábios falam no Pirkei Avot, assim está escrito na Halachá, que é proibido usufruir da coroa da Torá para benefício próprio. A pessoa não pode usar a Torá como uma ferramenta de trabalho ou como um meio de se engrandecer, de se vangloriar. Sim. Então, isso aqui são segundas intenções já negativas. Então, nesse caso, fala para nós do Talmud que isso é proibido. Mas, mesmo assim, é preferível estudar dessa maneira do que não estudar. Porque, pelo menos, mesmo que ele ele quer usar isso aqui para o benefício próprio. Mas é uma coisa, ele quer sustentar a família dele. Tem também uma mitzvah de sustentar a família. Ele quer, tá bom, não é realmente a verdadeira maneira de servir a Deus, para receber sobre isso um salário, mas tá bom, nós entendemos ele. E a Torá entende ele, fala que se ele não pode estudar de outra maneira, pode ser o estudo dessa maneira. Que dessa forma ele vai chegar a realmente a sustentar a família dele, vai ter. Agora existe um nível mais inferior. São pessoas que estudam Torá para discutir com sábios, para
lecanter, como para mostrar o lado ruim, as mentiras que tem na Torá, entre aspas. Eles realmente eles são os hereges, eles estudam a Torá, sabem bem a Torá, eles querem usar a Torá contra a própria Torá. Então, esse tipo de estudo é totalmente proibido, e quem faz isso está escrito que é preferível que ele nem fosse criado. Que a Torá é preferível não estudar a Torá. Ou a pessoa estuda a Torá para magoar uma outra pessoa, para saber mais que ele, saber discutir, saber que para magoar as pessoas. Tem pessoas que são grandes sábios e todo o trabalho dele é discutir com os outros, mas brigar com os outros, se transformar. Isso também é uma maneira totalmente proibida do estudo da Torá. Isso não é uma coisa permitida. Parecido com isso, uma pessoa que quer receber uma riqueza pela Torá e ele não tem uma família para sustentar. Então, esse caso que conta para nós o Zohar, que esse Yossi era um solteiro, ele não tinha uma família para sustentar. E para que ele vai querer riqueza? Para que ele quer riqueza? Se fosse com a intenção para sustentar a família, ele era um solteiro. Bastava para sua subsistência um pouquinho. Então, isso, quando Rabi Abba falou, olha, quem quer ficar rico, vem estudar a Torá. Ele está falando que isso aqui vai ficar uma recompensa dos céus. Ele vai receber o mundo vindouro, vai receber também riqueza material, mas isso é uma recompensa de Deus. Mas quando ele entendeu que o homem queria, em troca do estudo dele, riqueza física, quer dizer, está vendendo, ele está fazendo negócios com o estudo dele, então ele falou, essa é uma pessoa que realmente está estudando com as segundas intenções no nível mais baixo possível, ele é solteiro, não precisa desse dinheiro. Quer dizer, ele está usando a Torá como uma ferramenta para se enriquecer. Então ele falou, essa pessoa, essa maneira de estudar, está escrito que é melhor nem ser criado. Então ele rezou para ele morrer. Afinal de contas, o estudo da Torá dele, para ele, é um veneno. Está escrito que a Torá é um sam-tam, é uma droga que ela é neutra. Se a pessoa estuda para o bem, fica um elixir da vida. Se ele estuda de maneira correta, fica sendo um veneno. Para ele, está sendo a Torá um veneno. Não é esse tipo de riqueza que Rababa quis dar para ele. Quis dar para ele uma recompensa do céu. Você vai estudar a Torá, Deus vai te recompensar, vai te dar vida. Não, mas ele queria trocar por dinheiro na praia. Cadê minha riqueza? Tá bom, agora me paga por isso. Estou estudando, me paga para isso. Então aqui esse nível de estudo é um nível mais baixo. Então ele rezou para que ele fosse embora. Porque não é esse tipo que nós falamos, mitoch lo lishma balishma, com segundas intenções e bem para a verdadeira intenção. Aqui não, ele está fazendo algo errado. É como a pessoa que estuda para magoar o outro, para fazer uma coisa errada contra a Torá. Aí ele ouviu uma voz celestial falando, de jeito nenhum, deixa ele estudar dessa maneira. No futuro ele vai ser um grande homem. No futuro ele vai conseguir também desse tipo de estudo. Ele vai conseguir chegar a um nível mais nobre. Então, por enquanto, mantém as coisas como são. Então, Rababa entendeu, já que realmente temos que manter, então vamos procurar alguém para enriquecer ele, para ele continuar estudando Torá, até que ele vai crescer a ser um grande homem. E quando realmente ele cresceu e foi um grande homem, ele viu que ele fez uma grande bobagem. Ele trocou o mérito dele do estudo da Torá por riqueza física. Ele entendeu a grandeza da Torá e já queria desfazer o negócio. Desfazer o negócio ele não conseguia, porque o mérito dele foi para o outro. Mas desfazer da riqueza ele sim conseguia. Ele devolveu tudo. O mérito dele foi daquele homem que eles dividiu com aquele homem que sustentou, deu para ele a riqueza. Mas a riqueza física que ele comprou a Torá, que ele vendeu a Torá dele, ele devolveu tudo. Eu não quero isso. Eu quero posso ficar com metade do meu mérito, mas não quero ficar com aquela parte que para mim era considerado algo negativo. Então ele devolveu o copo de paz, o copo de ouro. Mas aí ele recebeu o nome de paz, porque o verdadeiro ouro ele ganhou não com aquele copo, não com aquela riqueza, com o próprio estudo da Torá. Está escrito, paz, ela é muito mais querida do que pérolas e que ouro. Então ele recebeu o nome, Ben Pazi, o meu ouro, porque o ouro que ele conseguiu era muito mais do que aquele copo de ouro, muito mais com aquela riqueza. Ele entendeu que ele chegou no nível muito alto, graças realmente à dedicação. Então, isso foi o maior ouro que ele recebeu. Estava disposto a abrir mão de tudo. Então, aqui nós entendemos que mesmo numa situação como essa, já que ele não está realmente fazendo uma proibição, ele só quer um pouco de dinheiro.
Mesmo assim, a pessoa tem que dar para ele a possibilidade, dentro já, através do assunto, com as segundas intenções, ele chega realmente à verdadeira intenção. Então, não é tão negativo assim a pessoa querer recompensa pelo trabalho dele, que através disso, com o esforço dele, ele vai chegar a um nível que ele vai abrir mão dessa recompensa, vai abrir mão, não é que não vai ganhar essa recompensa, vai abrir mão, não vai querer realmente essa recompensa. Agora o Rebbe explica algo muito mais profundo. Nós falamos o seguinte, Leolam, irmão Adam, a pessoa tem que sempre estudar, mesmo Shelol Lishma, mesmo com segundas intenções. Shemitoch Shelol Lishma, Balishma, que das segundas intenções ele vai chegar da verdadeira intenção. A linguagem não é que mitoch Shelol Lishma, quer dizer, deve ser alidei, deve estar escrito o seguinte, em hebraico correto, alidei Shelol Lishma, irmão Lishma, através de estudar com segundas intenções, ele vai chegar à verdadeira intenção. Mas não é assim que está escrito. Está escrito mitoch, de dentro das segundas intenções tem a verdadeira intenção. Ou seja, aqui tem um segredo. Não é somente que no futuro ele vai chegar à verdadeira intenção. Nesse momento que ele está estudando o Torá com segundas intenções, mas dentro dessas segundas intenções tem a verdadeira intenção, que querer se ligar com Deus. Então, para isso, existe uma halachá interessante que pode ilustrar essa situação. Na halachá consta que uma pessoa que ele vai dar o get para a esposa dele, vai dar um divórcio para a esposa dele, tem que ser somente de livre e espontânea vontade. Ele não pode ser forçado a dar um get. Se alguém foi forçado a dar um get, o get não vale, não tem nenhum valor. Ou a pessoa está escrito que precisa dar um korban para Deus, uma oferenda para Deus. Está escrito que lirsonó tem que ser conforme a vontade dele. Se ele for forçado a dar um korban, não vale nada o korban dele. Não vale nada, porque ele não cumpriu a mitzvah da Torá, não. Então, são duas halachot, são dois casos na halachá que a pessoa tem que dar de livre e espontâneo. Se a pessoa foi forçada a colocar tefilim, ele cumpriu a mitzvah do tefilim. Se a pessoa foi forçada a comer matzah, ele cumpriu a mitzvah de matzah. Mas essas duas mitzvot, dar o get e trazer um korban, tem que ser de livre e espontânea vontade. Então, existem certos casos que a pessoa tem a obrigação de dar o get. A halachá manda ele dar um get. Tem vários casos que ele é obrigado a dar um get, mas se ele vai ser forçado, não adianta. Então, o que se faz? A halachá fala para nós o seguinte, num caso como esse, que a pessoa é obrigada a dar um get, e ele não quer dar um get, o que se faz? Kofim oto ad sheomar osani. Se bate nele, até ele falar, eu quero. Então ele já quer. Então pronto, já quer. Pergunta o Rambam que isso aqui parece um teatro. O que quer dizer? Ele quer, ele não quer. Estão batendo nele, o oficial dizer que quer. Mas ele falou que quer, mas esse quer não é verdadeiro. Então fala o Rambam que esse quer é verdadeiro. É verdade. Porque, na verdade, todo judeu quer fazer a vontade de Deus. Porque cada um tem uma alma divina, uma partícula divina. E ela quer fazer a vontade de Deus. Então, quando a Torá, ela manda, você tem que dar o get, ele quer dar o get. Quando ela manda que você tem que trazer o korban, ele quer trazer o korban. Só que ele tem um Yetzer Hara. O Yetzer Hara, ele encobre ele e fala que ele não quer. Isso encobre a possibilidade, ele fala que não quer, por causa do Yetzer Hara. Então, quando se bate nele, ele acaba quebrando o Yetzer Hara dele, e ele fala, eu quero. Então, esse eu quero, mesmo que não concorda com realmente a intenção dele, que ele acha que é verdadeira, mas no íntimo ele sim quer. Então, o íntimo do coração e a boca dele estão concordando, então por isso é válido. Porque cada judeu quer fazer a vontade de Deus. A mesma forma, explica o Rebbe, isso que nós falamos, que a pessoa tem que estudar a Torá com segundas intenções, que mitoch shelo lishma balishma, dentro dessas segundas intenções, tem a verdadeira intenção. Você está estudando a Torá agora, pode ser que você tenha segundas intenções, mas no íntimo, na verdade, você está estudando porque assim Deus quer. Essa é a verdadeira intenção. Então, isso explica o Rebbe. Por isso, quer dizer, não é que você vai chegar, que nem na história do Zohar, ele vai chegar a estudar com segundas intenções. Nesse momento já é verdadeira a intenção dele. Então, aqui nós vamos entender o que o Zohar fala, que a voz celestial falou para ele, não vai punir ele
porque ele vai ser um grande homem. Que me interessa se ele vai ser um grande homem? Agora ele é um canalha, está estudando com segundas intenções, que me interessa? Não, na verdade. Agora, se ele vai ser um grande homem, ele já é agora. No íntimo dele, ele já é. Só que tem o Yetzer Hara que está impedindo que isso se revela. Mas no momento que isso no futuro vai se revelar, isso quer dizer que no passado isso já estava lá. O íntimo dele já era positivo. Então, já que o íntimo dele já é positivo, então não pune ele. No final das contas, ele vai sair ganhando com isso. E realmente ele foi um dos grandes sábios daquela geração, Rabi Yossi ben Paz. Porque no íntimo, cada um tem a verdadeira intenção. Mesmo que ele estuda com a intenção de receber recompensa dos vários níveis que nós falamos. Mas só se for contra a Torá. Se ele quer magoar alguém ou se ele quer ir contra a Laha, isso não existe. Mas se é algo permitido, que não é tão assim grave assim, então realmente não é tão grave assim, porque no íntimo, a verdadeira vontade dele é fazer a vontade de Deus. Mas ainda não responde ainda o que Deus prometeu para Avraham Avinu, que você vai receber grande recompensa. Afinal de contas, Avraham Avinu, nem superficialmente ele não queria essa recompensa. Mas a explicação é a seguinte: nós tivemos esse mês uma carga de 11 dias que nós falamos o Halel. 9 dias falamos o Halel completo. E mais 2 dias de Rosh Chodesh. Tivemos, na verdade, 9 dias. E no Halel, nós falamos uma frase muito forte. Nós pedimos para que Deus realmente nos ajude, nos salve de todos os nossos inimigos e nos faz que a gente saia, nós que saímos por cima. Nós falamos uma frase: Lo lano Hashem, lo lano. Isso que a gente está pedindo não é para a gente. Não é para a gente. Kiim leshimcha, isso é para o teu nome. Nós queremos que o nome de Deus não seja profanado. No momento que o povo de Israel está sofrendo, e todo mundo sabe que Deus falou sobre o povo de Israel, Beni Bechori Israel, meu filho querido, o povo de Israel, e como que pode ser que o povo está sofrendo? Quer dizer que Deus está por baixo. Se nós estamos por baixo, Deus está por baixo também. Então nós falamos para Deus no Halel, Lolano, nós não queremos ganhar por causa da gente. Lolano, Kim Leshimcha, para não profanar o teu nome. Porque Deus vai sair ganhando. Se o povo de Israel vai sair por baixo, Deus está perdendo também. O nome de Deus está sendo profanado. Kim Leshimcha. Então todo o objetivo que nós rezamos e nós pedimos não é para nós, é para Deus. O Baal Shem Tov fala sobre uma frase que nós temos no Teilim, está escrito o seguinte: Reivim gam tzmeim, nafsham bahem titatav. Quando a pessoa está com fome, a pessoa está com sede, não é que a barriga dele quer comer e quer beber. A alma deseja se envolver. Por que Deus deu para nós a obrigação de comer e beber? Ou a natureza de comer e beber? Que nosso objetivo em comer e beber, quando a comida é kasher, 100%, e fazemos uma brachá, nós elevamos faíscas divinas elevadas muito grandes. E isso traz um grande prazer para Deus. Que dentro de todo o mundo material existem faíscas divinas, e quando é usado o principal do serviço de Deus, nós elevamos ela para a santidade, e isso traz um grande prazer para Deus. Então, isso que fala o Baal Shem Tov, Reivim gam tzmeim, quando eles estão com fome, eles estão com sede, não é porque o corpo deles está reclamando. Nafsham, a alma deseja as faíscas divinas que estão dentro dessa comida. E isso espelha no nosso corpo, que isso faz que o corpo deseja também a comida. A mesma coisa, quando um Yehudi, ele cumpre uma mitzvah, e ele quer uma recompensa por isso, não é que o corpo dele físico deseja uma recompensa, mas ele está desejando a honra de Deus. Porque se um judeu vai estudar a Torá, vai cumprir mitzvot, e vai sofrer e não vai ganhar sobre isso recompensa, isso vai ser nós estamos profanando o nome de Deus. Deus está, olha, ele está fazendo a minha vontade, ele não está ganhando nada com isso. O mundo inteiro vai olhar o que vale a pena. Está profanando o nome de Deus. Então, tzadikim, quando eles querem uma recompensa, não é que eles querem a recompensa para si. Eles são totalmente anulados para Deus. Mas eles sabem que se eles vão receber uma recompensa, na verdade, Deus está sendo recompensado. Porque isso está engrandecendo o nome de Deus. E é isso que falou Deus para Avraham Avinu. Você vai para Israel, Lech lecha me'artzecha, bagadla shemecha, eu vou engrandecer o teu nome. Avraham Avinu não estava preocupado com o nome dele.
Mas ele estava preocupado com o nome de Deus, que se o nome dele for apagado, e se ele acabar só sofrendo, o mundo inteiro vai ver que fazer a vontade de Deus não vale a pena. No momento que o nome dele vai ser engrandecido, não é o nome dele, é o nome de Deus. Porque Abraão era totalmente anulado para Deus. Quando o nome dele engrandeceu, quer dizer que Deus ficou grande. Isso é um Kiddush Hashem. Quando a pessoa tem um Beit Chabad, que ele faz uma inauguração, faz uma festa, e tem muita gente, as pessoas, isso é um Kiddush Hashem, nós estamos engrandecendo o nome de Deus, não é uma recompensa para essa pessoa particular. Então, isso que era a grandeza, Deus está falando para Abraão Avinu, Lech lecha me'atzecha, vai fazer a vontade de Deus, saiba, v'agadlah shemecha, eu vou engrandecer o teu nome, porque através disso eu vou engrandecer o nome de Deus. E é isso que Deus falou para Abraão, ao tirar Abraão, não tenha medo, Abraão. Abraão pensou que toda a recompensa que ele recebeu de Deus foi que ele ganhou dos 4 reis. Pronto, terminou. Quer dizer, a partir de agora, acabou. Então, realmente, não vão ver a grandeza de Deus. Deus falou, não, isso não foi nada. Escarcar, bemeoto, a recompensa é muito grande. Não se preocupa. Você ainda vai ter muita recompensa. Saiba que todos os goim vão reconhecer a tua grandeza, e através disso vai ser a grandeza de Deus. A alegria de Abraão Avinu, com a recompensa dele, não é que ele precisava daquilo para si. Ele precisava para que seja um Kiddush Hashem. Como ele vai poder aproximar as pessoas para o caminho de Deus? Isso que você ganha, fica um coitado na vida? É esse que é o resultado? Ele não ia conseguir aproximar ninguém. Deus, se Deus quer que realmente eu vou conseguir fazer meu trabalho, eu tenho que ter uma recompensa. Não que ele precisava disso, ele não precisava dessa vida material. Para ele, os prazeres eram só espirituais. Então, isso quer dizer, o intuito, quando a pessoa faz com segundas intenções, Balishma é a verdadeira intenção que está lá dentro. Que tudo que ele vai receber em troca é apenas para engrandecer o nome de Deus. E é essa a lição que nós aprendemos do Lech Lecha. Quando nós olhamos para tudo que está acontecendo agora, e nós estamos vendo, olha como cresceu o antissemitismo na terra de Israel, tudo que está acontecendo, e as notícias são cada vez, os jornais ajudam a deixar as pessoas cada vez mais alegres. Realmente, as pessoas falando, o que está acontecendo aqui? A gente tem que ter certeza absoluta. Deus não vai deixar o nome dele ser profanado. Deus vai cuidar do nome dele. A guerra já está ganha. A recompensa é muito grande. Porque Lolá no Hashem, nós não estamos pedindo para a gente que Im Leshimcha, para o teu nome. Nós temos que ter certeza absoluta que tudo isso aqui vai ser uma maneira, um meio para engrandecer o nome de Deus. Para melhorar a situação, para trazer os milagres que vão acontecer, que já aconteceram, e que vão acontecer, vão abrir os olhos de toda a população para saber que existe um Deus para o povo de Israel, que existe alguém que está cuidando da gente lá em cima, que existe o nosso pastor, ele é forte, ele está mostrando para todo mundo que realmente quem manda nesse mundo, que Balabai, Azul, tem um dono aqui para esse palácio que é o mundo inteiro. E dessa forma, tendo essa certeza absoluta, com certeza, quando a pessoa pensa dessa forma, ele vai conseguir atrair a luz para si, para todos os momentos. Isso também é uma lição para cada um. De vez em quando, às vezes, a pessoa passa por certas ocasiões. Ele fica, o que vai ser de mim? O que vai ser? Não tenha medo. Deus precisa que você saia vitorioso muito mais que você precisa. Ele não quer que o nome dele seja profanado. Ele quer que realmente Deus vai cuidar, porque ele precisa dele, não está para a gente. Ele vai dar um jeitinho para que realmente nós possamos ter uma boa vida, que seja abençoado em todos os assuntos, saúde, sustento, tudo isso Deus vai cuidar da gente, porque ele precisa da gente aqui na terra, ele precisa de gente forte, ele precisa de gente boa, contente, rico e prazeroso em todos os assuntos, e por isso ele vai fazer tudo para que tudo dê certo. Esse tem que ser nosso pensamento, e assim era o pensamento de Abraão Avinu. Então, dessa forma, nós vamos merecer todas as brachot acima do esperado, e que realmente nós vamos entender que todo esse galuto que nós passamos, tudo é para Deus. Deus, afinal de contas, como pode ser que ele mandou o filho dele para o galuto? Isso aqui é um grande profanando o nome de Deus. Imagina que pai manda seu filho para o exílio, mas no final das contas, quando nós vamos ver qual vai ser o resultado, todo mundo vai mostrar e falar, realmente, olha que Deus, Deus fez muita coisa grande com esse povo. Olha o que ele fez. Deus fez muitas coisas conosco. Então a gente tem que ficar já contente desde agora.
a gente já sabe que o futuro vai ser positivo. Então, que possamos abrir os olhos e veja a brachot de Hashem em todos os sentidos, materialmente, fisicamente, e vamos merecer realmente Reye Brachá, que vocês vão ter a brachá em todos os sentidos, materialmente e espiritualmente, e a vinda do Mashiach, a maior brachá que todos estamos esperando, que seja imediatamente. E aí Deus vai falar para todo o povo de Israel, Lech Lechá, vão embora do exílio, da tua terra, onde você nasceu, ela área da Xarareca, a terra prometida, para a vinda de Mashiach, que seja imediatamente para todos nós. Amém. Amém.